Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Amado irmão, amada irmã, nós estamos hoje no domingo, dia do Senhor. O 27º domingo do tempo comum. Graças a Deus, mais um domingo para nos abrirmos para a sua graça, mais um domingo para recebermos esse Deus vivo na Eucaristia. A homilia de hoje é tirada do Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho do ano, capítulo 21, versículo 33 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, perguntou o Senhor, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os seus frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, esse evangelho de hoje, o Senhor fala diretamente aos judeus, em primeira instância, exatamente porque os judeus, os hebreus, foi aquele povo que Deus escolheu para fazer multiplicar na terra o conhecimento do Deus único, do Deus verdadeiro. Deus escolheu os hebreus exatamente para que fosse o porta-voz de Deus. E aí Deus caminhou com esse povo, enviou profetas, mas aí houve entre eles aqueles que não aceitaram os profetas e mataram a todos, sem exceção. Por último, mataram João Batista. Queridos irmãos, e o Senhor está fazendo essa parábola exatamente para chamar a atenção desses judeus. Mandou os profetas em números bem grandes e eles não aceitaram a palavra de Deus. Por fim, o Senhor está dizendo, falando dele mesmo, olha, por fim o Senhor, o dono da vinha, mandou então o próprio filho e pensaram, o meu filho eles vão respeitar. Repito, Jesus estava falando dele mesmo. Para os anciãos, para os sumos sacerdotes que ali estavam, para os mestres da lei que o rejeitaram, que tinham o coração endurecido. Mesmo assim, disse Jesus na parábola, mataram também o próprio filho.
O que vamos fazer? Perguntou Jesus, jogou a bomba para a mão deles. O que vamos fazer? O que esses vinhateiros merecem? E eles responderam por unanimidade: devem ser mortos com morte violenta, por morte violenta. E deverá ser tirado então a herança deles, a vinha deles, e entregará a outros que produzam frutos no tempo certo. Eles mesmos disseram isso. E o Senhor então, categoricamente, sem dó, disse: de vocês vai ser tirado o reino e vai ser dado a outro povo. Ou seja, eu vim para vocês, eu sou a pedra angular que os construtores rejeitaram, desprezaram, e vocês me desprezam. E para o nosso tempo de hoje, o que o Senhor nos está falando? Será que nós estamos abrindo nosso coração, as portas da nossa vida, para esse Jesus que nos foi dado, para esse Senhor que nos foi dado? Ou o mundo está se fechando cada vez mais para esse Cristo que é o Senhor da história e da vida? Quando deixarmos de falar de Jesus, quando deixarmos de falar do reino que Cristo nos instalou, pode ter certeza que seremos cobrados fatalmente. Que Deus de nós tenha misericórdia e compaixão. E eu te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.